O novo recorde foi batido. Uma obra 100% digital foi vendida por 69,3 milhões de dólares. Você não está entendendo? Não é alguém que vendeu pela internet. É alguém que vendeu uma obra que só existe na internet. É uma obra digital, virtual. Eu comprei, paguei 70 milhões. Onde é que está? Não está. Está nas nuvens. Não existe. Irmão, por que é tão emblemático? Por que eu quero falar sobre isso hoje? Eu estava conversando com o Thiago Magro sobre isso na semana passada, e ele falou: cara, que louco, você viu o lance daquela obra e tal? Está crescendo muito. E aí eu fui pesquisar um pouco. Olha que interessante. Uma obra 100% virtual, vendida através de criptomoeda, num leilão online. É uma obra que não existe, vendida com dinheiro que não existe, no mercado que é online. E aí, quando a gente estava conversando sobre isso, só veio uma pergunta para mim. Eu falei com ele, eu falei que ele podia fazer uma série sobre isso. Inclusive, eu falei: cara, você tinha que fazer uma exposição sobre isso. Porque na hora, uma coisa que veio no meu coração foi uma pergunta, e é ela que eu quero compartilhar com você essa noite. Talvez essa seja uma das mensagens mais curtas, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer uma reflexão para nós aqui. Você está comigo? Quando a gente conversava sobre isso, o que veio na minha mente foi a pergunta: mas o que é real? O que é real? Você já parou para fazer essa pergunta? A gente vai ter que fazer essa pergunta cada vez mais vezes, e como igreja principalmente, porque a gente está falando com pessoas do outro lado do mundo. Coreia do Sul acabou de conectar, e Bolívia também. E o fato de estarmos online não significa que nós somos virtuais. É isso que a gente tem que ter entendimento. Nós falamos através de mídias sociais e através de veículos e canais virtuais, mas nós não somos virtuais. O problema, irmão, olha para cá, é se nesse novo tempo que a gente está vivendo, a gente confundir o que são ferramentas virtuais com uma vida virtual. O problema é se nesse novo tempo a gente confundir o que é real com o que é fake, e a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Sabe, nós como igreja talvez estamos vivendo o maior desafio em relação a isso. Tem gente que falou: pastor, eu não concordo muito com esse lance de igreja virtual. Eu falei: gente, eu já estou acostumado a ter ovelhas virtuais muito antes da igreja online. O que é ovelha virtual? É aquela que faz parte, mas você não pode contar. É aquela que faz parte, mas não quer se envolver. É uma ovelha virtual. O que é a virtualidade? É algo que existe, mas não é palpável. É algo que é quase que um holograma, é uma projeção, é algo que você consegue ver, mas não dá para tocar. Irmão, tem muita gente sem perceber que carrega uma fé virtual há tempos. Isso não tem a ver com estar numa igreja online, isso tem a ver com viver crendo que Deus existe, mas caminhar como se Ele não existisse. Eu creio que Deus existe, mas eu vivo como se Ele não existisse. Isso é uma fé virtual. Você está comigo? E com esse lance da arte, isso me deixou um pouco pensativo, porque a pandemia acelerou em 10 anos o movimento de digitalização. A pandemia acelerou, e isso é imutável, é irreversível, é inquestionável, está acontecendo exatamente agora. Tem, como o Lê falou, tem 18 mil pessoas, tem mais do que um Maracanãzinho. Tem um Maracanãzinho e 3 ou 4 mil pessoas do lado de fora exatamente agora. Aqui dentro somos 80, sei lá, mas ao todo somos 18 mil. Isso é louco, mas isso pode ser poderoso, isso pode ser incrível, isso pode ser intenso. O problema é quando, ao invés da gente usar a virtualidade dessa geração para potencializar o que Deus está fazendo, a gente começa a só carregar isso. O que a gente tem? A gente só tem o virtual. A gente só tem uma legenda sobre Jesus, mas não temos convívio com Ele. A gente só tem pregações romantizadas sobre um Jesus que faz milagres, mas a gente não vive mais milagres. Irmão, uma das coisas que eu mais sou apaixonado no que Deus está fazendo no nosso tempo é que Ele tem aumentado a nossa voz de forma online, mas Ele tem aumentado os testemunhos de sinais, milagres e maravilhas de forma natural. Eles têm que acontecer, eles fazem parte de quem a gente é. Então você percebe, quando a gente consegue caminhar nesses dois mundos, você começa a usar o que é virtual para ser refém daquilo que é real. Mas o que é real? Para pensar, o que é real? O que é real, irmão? Olha que interessante. A gente tem o Elon Musk aqui no culto hoje. E eu lembro que uma vez eu preguei sobre algo que você fez que foi incrível, cara.
Tem como não falar isso? Toda hora que eu olho, eu acho que é ele, mano. O Elon Musk, se eu não me engano, ele estava dirigindo no trânsito de Los Angeles uma vez. O trânsito lá é péssimo. Se alguém já teve a oportunidade de estar lá, cadê o Bruno? É horrível, né, mano? Eu fiquei alguns dias lá, é surreal. Eu acho que a Nova York, Atlanta e Los Angeles são os 3 piores trânsitos daqui, né? Porque você tem que tirar o trânsito de São Gonçalo, Trindade ali, aquela hora do rush ali, quem tá vindo de Niterói, linha vermelha e amarela, enfim. Ele tava em Los Angeles, aí ó, alguém lembrou aqui do... Ô, tempo bom. Seguinte, ele estava dirigindo e estava muito trânsito. Ele começou a ter uma ideia. Ele falou: e se construíssemos estradas subterrâneas? Que a gente pudesse interconectar toda a cidade e fosse rápido, e não tivesse trânsito, e fosse inteligente, tivesse uma logística. E exatamente agora, enquanto a gente está falando, debaixo de algumas das fábricas dele, tem protótipos desse tipo acontecendo. São túneis de alta velocidade em que carros dirigem de forma autônoma. E aí em algum momento esse cara falou: e se a iniciativa privada tiver mais sucesso em lançamentos espaciais do que o Estado? E se a NASA ou a Agência Espacial Russa não for a única que detém tecnologia, mas alguém com dinheiro possa montar uma startup e começar a mandar pessoas para fazer turismo no espaço? E aí nasce a SpaceX. E se a gente tiver uma forma de fazer pagamentos facilitada que interconecte todo mundo? E aí nasce o PayPal. Esse cara, ele entendeu algo que a igreja talvez ainda não tenha entendido, ou parte dela, que o impossível, e eu não sei se eu vou citar Chorão, mas é a frase que vem na minha mente agora, é só questão de opinião. Eu lembro de algo que alguém falou pra mim quando eu era bem novo no ministério. Ele disse: cara, sabe que eu gosto de você? Porque você não sabia que era impossível, você foi lá e fez. E a gente tem que ser assim em alguns momentos. Por que você acredita nisso? Porque eu nunca parei para pensar que se isso aqui é impossível ou não. Por isso que Pedro consegue andar sobre as águas. Porque quando Jesus diz: ei Pedro, vem, Pedro não parou para fazer conta se a densidade da água suporta a densidade dele. Pedro, antes de vencer a gravidade, precisou vencer a incredulidade. Pedro precisou confiar que aquele convite que Jesus fez era suficiente para ele andar sobre aquilo que era natural. O sobrenatural tem a ver com não pararmos para fazer conta sobre o que faz sentido, mas caminharmos segundo algo que é impossível. Irmão, olha para mim. Fomos chamados por Deus para viver o sobrenatural, impossibilidades. Vamos ser sinceros. Alguém que não acredita em Deus e coloca o nome do filho como um número de série, que é o nosso amigo aqui, consegue se mover por impossibilidade todos os dias. E alguns de nós paramos quando as impossibilidades chegam. A impossibilidade para a igreja não deveria ser um ponto final, deveria ser um combustível. Para Davi foi um combustível. Irmão, olha para mim, você está recebendo algo de Deus aqui essa noite? Davi fez algo que talvez a gente ainda não tenha percebido. É um detalhe tão simples, mas que mudou toda a história. Davi não chamou o gigante de gigante. Davi olha para aquele homem gigante. Ele fala: quem é esse incircunciso filisteu? Não é que o gigante não era gigante, é que Davi não chamava ele de gigante. Não é que os seus problemas vão deixar de ser problemas, é que você não pode chamá-los de seus problemas. A minha doença, sabe o que é, pastor? Essa minha dívida, sabe o que é esse meu problema? A gente às vezes tem facilidade de nos apossarmos dos nossos problemas, mas temos dificuldade de nos apossarmos dos nossos milagres. Irmão, a gente precisa se mover por impossibilidade. E dentro disso e dessa loucura, dessa reflexão, não sei se hoje é uma pregação ou quem sabe talvez uma reflexão, mas eu quero que a gente pare para pensar o que é real. E quando a gente começa a identificar o que é real, a gente precisa lembrar que nós fomos chamados para viver uma vida que não faz sentido para quem não crê no Deus que nós cremos. Mas o problema é que a gente sem perceber está querendo que a nossa jornada de fé caiba dentro de uma caixinha, dentro daquilo que é natural. Eu não fui gerado por Deus por um milagre no ventre da minha mãe, poupado por Deus por um milagre no leito de hospital, trazido para uma nação improvável, por um milagre do próprio Deus para viver aquilo que eu posso. Eu vim para viver aquilo que só Ele podia fazer, irmão. Porque se for para viver o normal, a gente nem sai de casa. Uai, seu app de vídeos curtos.